Tudo bem? Bem-vindos de volta ao terceiro dia do FSMS Academy. Dando continuidade ao nosso evento, a gente teve, no final do dia ontem, uma sessão sobre SMS Tape, que a gente acabou não conseguindo cobrir todo o conteúdo, era muita coisa, a gente resolveu dividir o conteúdo e dar uma ajustada na nossa agenda. Então, agora de manhã, a gente vai seguir com a continuação daquela apresentação. Então, eu estou aqui com o Enet e com o Buturi, que vão dar segmento de onde a gente parou ontem à tarde, tal, e a gente vai continuar essa sessão, e aí a gente vai ter, o resto do dia, as duas sessões focada em OAM, tá? E aí a gente remanejou aquela sessão de boas práticas, de alguns features subutilizados, a gente jogou para 11h30 amanhã. Tá? Então a gente só fez essa remanejada na agenda para a gente conseguir cobrir esse assunto que é legal, que é importante e garantir que a gente passa a mensagem completa para vocês. Tá? Algumas mensagens ao final do dia de hoje, assim como a gente fez ontem, a gente vai ter a premiação. Tá? Eu vou estar olhando o chat, olhando os tipos de pergunta, então eu vou estar olhando algumas coisas ao longo do dia para a gente, né, fazer a seleção de quem vai levar os brindes do dia. E aí, né, além dos 3 de hoje, eu vou passar para vocês os 3 do primeiro dia, tá? Então, nesse terceiro dia de Academy, a gente está com prêmios double, né? Então, os 3 de hoje e os 3 do primeiro dia, que a gente, né, por conta do Kahoot não funcionar legal, a gente acabou não dando e tal, então eu vou trazer isso para cá, para o dia de hoje, então participem, contribuam com a sessão, tirem dúvida de outras pessoas, a galera que é mais nova, tirem suas dúvidas, aproveitem esse momento para aparecer, porque tem muita gente massa aqui, muita gente expert que pode ajudar vocês, e quem sabe, né, isso vai acabar aí te dando alguns brindes. Legal? Bom, vamos lá para a sessão de hoje. Como eu disse, eu estou aqui com os meus amigos Enet e Buturi mais uma vez, tá? Para a gente dar seguimento à sessão de SMS Tape, tá? Para quem não viu a sessão ontem, tá? Para quem não viu a sessão ontem, ela está gravada e a gente vai disponibilizar ela no nosso canal do YouTube, junto com todas as outras sessões. Então, a gente vai ter sessão até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai pegar, vai fazer ver se precisa fazer algum tipo de edição e tal. A gente vai dar talvez uma trabalhada no material. E aí, na sexta-feira, é quando a gente vai disponibilizar esse conteúdo lá, né? A gente vai disponibilizar o Academy inteiro, em uma trilha inteira lá, tá? Mas eu preciso ver hoje. Cara, você consegue vir nesse link aqui, ou no link de qualquer uma das sessões anteriores, e assistir aqui no Crowdcast mesmo. Tá bom? Então, quero assistir, eu perdi a primeira parte do Enet, como que eu faço? É só você ir nessa barrinha que tem aqui em cima, que é o Schedule, vai aparecer todas as sessões, seleciona a que você quer ver, e aí você consegue assistir o replay, tá? Se você não está com muita pressa, a partir de sexta-feira esse material vai estar no nosso canal do YouTube. Legal? Voltando para a sessão, começar, como sempre, agradecendo os meus amigos aqui, os nossos speakers de hoje, com um belo de um bom dia. Bom dia, Enet, bom dia, Buturi, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem. Bom, Enet, eu sei que a gente fez essa breve introdução ontem, mas se você puder, para quem possivelmente não te conhece ou quem não viu a sessão de hoje, contar um pouquinho de quem é você, o que você está fazendo no mundo de mainframe, onde você está focado, eu acho que também é legal compartilhar com o pessoal que está chegando agora. Sim. Bom dia a todos. Bom, hoje eu estou na IBM, um time que foca e cuja principal missão é o apoio e o suporte na área de Z, em diversos segmentos de Z, eu especificamente em Z Storage, em alguns grandes clientes. Tá? Tem um time reduzido que foca nesses grandes clientes. Tem todos os segmentos, como eu disse, e eu sou uma das pessoas nesse time focado na área de storage, incluindo disaster recovery, GDPS, etc. Completei 22 anos de IBM ano passado
e desde o início com suporte a software, começando lá no antigo CAC, né? Passando por serviços e terminando nesse grupo que atende essas grandes contas, é o que a gente faz hoje. E o foco daqui por diante, sem dúvida, desenvolver um pouco, melhorar um pouco a atividade ou conhecimento nessas demandas que tendem para cloud, nas novidades relacionadas a disaster recovery, tanto com disco quanto fita. Tá bem? E Sysplex sempre. Bacana. Bom dia, Boturi. Para quem não te conhece, conta também um pouquinho aí da sua história, o que você está fazendo hoje na IBM. Bom dia. Eu trabalho como mainframe desde 97, comecei lá no Banco do Brasil, onde fiquei 25 anos. Saí do banco, vim para a IBM, e entre idas e vindas da IBM já tenho 15 anos de IBM. Trabalho com suporte a contas internacionais lá em Hortolândia, junto com um grande time das pessoas que estão fazendo algumas apresentações também aqui na Z Academy. Legal. Bom, então vamos lá. A gente está aqui para dar continuidade ao evento, seguindo no tema de SMS Tape. Lembrando, pessoal, que eu e o Buturi, a gente vai estar aqui monitorando o chat, monitorando as perguntas, então não deixe de participar, tá legal? Enete, vou passar para você, qualquer coisa, estamos aqui para te auxiliar, te dar o suporte, tá legal? Tá bom, Rafael, se você quiser interromper, se achar pertinente interromper para trazer uma pergunta, à vontade, tá? Eu até prefiro porque a gente torna o processo um pouco mais dinâmico, mais interativo. Tá legal, pode deixar. Tá bem? Então vamos lá. Beleza. Já estamos com a sua apresentação aqui, vamos lá. Perfeito. Bom, então ontem, gente, fizemos uma breve recapitulação, uma breve review de tudo que aconteceu com o Tape desde o início, meados dos anos 90, e onde chegamos, né, como estamos hoje. Ontem, basicamente, nós terminamos, né, encerramos nosso dia com esse slide. E eu queria só recapitular um pouquinho esse slide, porque ele é interessante, ele é importante para a gente poder entender bem o papel e a importância do SMS nesse contexto, tá? Então, ontem nós encerramos mostrando como os clientes estão utilizando, como os clientes estão montando os seus ambientes de virtualização de fita e, sobretudo, de replicação, disaster recovery de fita, né, de dado em fita. Então, aqui nessa figura, o que eu quero chamar a atenção e que remete para a necessidade e para a atividade do SMS Tape nesse contexto, são essas figurinhas coloridas, né, que representam as fitas. Então, reparem aqui que nós temos, nessa solução, nós temos um conjunto com quatro virtualizadores, 4 TS7770, distribuídos em 2 sites, né, ou em 2 localidades. A localidade da esquerda é a localidade de produção, a localidade da direita, a localidade de DR, ou de site backup, interligados, né, estão em rede, estão em grid. Lembrando que, uma vez em grid, os EOS conhece esse conjunto como um único periférico, tá? Bom, então, essas figuras coloridas, elas representam os quadrinhos coloridos, nos 4 pontos, representam as fitas, né? E repare que alguns deles têm repetição. Então, o azulzinho, por exemplo, está nas 4 localidades, o rosinha também está nas 4 localidades, o verdinho em 2, nas 2 do lado esquerdo não tem o verdinho, e assim por diante. O que denota isso? Denota o seguinte: o SMS aqui, ele está atuando, ele foi configurado, ele foi definido para poder direcionar em quais pontas, ou em quais localidades, ou em quais máquinas devem ser mantidas cópias de determinadas fitas, ou versões de determinadas fitas, de acordo com a característica da aplicação.
Então, reparem, por exemplo, que o azulzinho são as fitas de production data, aqui embaixo à esquerda, nesse quadrinho, embaixo à esquerda. As fitinhas em azul são production data, tem todas as localidades. As fitinhas em verde são DR test, tem somente em uma máquina lá em cima à direita, no site de DR, e assim por diante. Então, o papel do SMS aqui é definir de que forma esse grid, esse conjunto vai ser utilizado pelo ZOS, atendendo às necessidades, ou definido para poder direcionar as fitas, ou manter as fitas, de acordo com a necessidade de cada aplicação. Tá bem? Então, esse é o papel do SMS Tape, e, claro, esse é também o papel do administrador dessa solução, que vai ser responsável pela manutenção do SMS Tape, tá? Muito bem, a gente tem aqui um papel importante também do OAM, a gente já vai falar sobre ele um pouco mais adiante. Muito bem, bom, o SMS, o SMS como a gente conhecia no início, aliás, como a gente conhecia, não tem muita gente que é nova, né? Mas o SMS no início, até no início dos anos 90, até o início dos anos 90, o SMS, ele tinha basicamente a missão de gerenciar ou de controlar a alocação de arquivos em disco. Então, as alocações passaram a ser, naquela época, gerenciadas pelo SMS. Então, o SMS recebia atribuições, recebia valores, setups, profiles, que definia de que forma o arquivo A ou o arquivo B seria alocado em disco, em quais discos, e assim por diante. Tá bem? Muito bom. Então, até meados dos anos 90, SMS atendia só a alocação em disco. A partir daí, a partir de meados dos anos 90, ele passou a ser melhorado, ou passou a ser alterado, para que pudesse gerenciar também não só a alocação em disco, mas também a alocação em fitoteca automática. Muito bom. Qual era a necessidade, né? Qual é a necessidade? Quando a gente fala em fitoteca manual, como temos o drive, a fita e o operador, a pessoa, o operador, nós estamos falando de a JCL solicita a fita, o operador identifica qual fita a JCL solicitou, identifica também qual é o drive que foi selecionado pelo sistema para montar aquela fita. O operador, então, vai na prateleira, pega essa fita e coloca no drive, e monta no drive, tá bem? Era isso antes do SMS. Com SMS, o SMS, ele percebe qual a necessidade do job. A gente está falando de montagem para gravação, tá bem, gente? O SMS percebe qual é a necessidade do job, ou seja, o job quer gravar em uma fita scratch, quer gravar um dado novo. Então, o SMS, aliás, o job identifica isso e ele passa algumas características, como o nome do arquivo, o nome da aplicação e tudo mais, né? A JCL. O SMS percebe essas informações na JCL, baseado nessas informações de aplicação, ou o nome do arquivo, ou, sei lá, usuário, enfim. O SMS pode usar uma série de atribuições de valores que vêm com a JCL, e baseado nesses valores, ou nessas informações que vêm com a JCL, o SMS, então, decide em qual drive, ou em qual fitoteca automática, em qual robô essa fita deve ser montada. Bem? Muito bom. O SMS, então, pega essa informação, passa para o robô. Então, perceba que, sem o SMS, a informação de qual fita deve ser montada e em qual drive surgia no visor do drive. O operador percebia no visor do drive. O SMS, ao contrário disso, ele seleciona o drive e passa para o robô a informação de em qual drive a fita deve ser montada. Em qual drive, qual fita deve ser montada. Então, o robô, em comunicação com o SMS, pega essa informação, o robô vai, então, até a localização da fita, pega essa fita e leva até o drive, onde, segundo o SMS, segundo o ZOS em conjunto com o SMS, a fita deve ser montada.
ou então faz o mount da fita. Tá bem? Então, esse é o papel do SMS, é perceber qual é a necessidade do job, qual é o JCL, quem é o usuário, quem é a aplicação, ou quem é o arquivo, não necessariamente todas as informações, mas quaisquer dessas informações, e com base em uma dessas informações, decidir qual robô deve montar a fita e em qual drive a fita deve ser montada. Tá bem? Muito bom. O SMS, gente, assim como é para disco, o SMS, ele não intercepta uma solicitação de acesso para leitura, tá bem? Então, a gente já deve ter visto isso. Quando é leitura, o SMS não interfere, não define disco, não define história de grupo, não define nada disso. A solicitação para leitura, ela passa pelo catálogo no ZOS e, junto com outros componentes do ZOS, chega, então, até a localização do arquivo no disco. Para fita é a mesma coisa, tá? Com base no catálogo do SMS, com base no catálogo no ZOS, catálogo de arquivo, o ZOS junto com outros componentes, e tem aí componentes que não são utilizados quando a leitura é em disco, tá? Mas o ZOS junto com outros componentes, e componentes específicos quando a leitura é em fita, o ZOS, então, chega até a identificação de em qual fita e em qual robô está o meu dado, tá bem? Feito isso, o ZOS, então, em conjunto com esses outros componentes, solicita para o robô que tal fita seja montada em tal drive, para que o acesso para a leitura possa ser iniciado. Tá bem? Muito bom. Então, resumindo, SMS entra no circuito para definição de qual robô e em qual drive a fita deve ser montada para gravação. SMS faz isso, assim como faz para disco. Em qual disco, qual grupo de disco deve ser selecionado e qual disco dentro do grupo deve ser disponibilizado para a gravação de um novo arquivo em disco. Da mesma forma faz para fita, para gravação, e para leitura, SMS sai do circuito e o ZOS, junto com outros componentes, então identifica onde está o arquivo em disco ou onde está o arquivo em fita. Tá bem? Muito bom. Essa alteração da SMS iniciou em 1993, ou meados dos anos 90. Eu digo iniciou porque até hoje uma série de coisas são adicionadas, são alteradas, então isso vem mudando ou sendo alterado constantemente. Bem? Muito bom. Bom, o SMS também, pensando em fita, tá? E vamos falar só de fita, o SMS também, entre as alterações que ele adicionou, ou que foram incorporadas pelo SMS para poder atender a gravação em fitoteca automática, o SMS também passou a comunicar diretamente com um componente que tem dentro da fitoteca automática, que é o chamado Library Manager. Então, reparem nessa figura aí no centro. Esse box representa um Hydra, um VTS, um virtualizador de fita, e dentro desse Hydra tem software. Eu tenho um dos componentes de software dentro desse Hydra, é o Library Manager. O que é o Library Manager? Library Manager é um programa que administra o ambiente do robô, ou seja, todos os componentes, de que forma estão, se estão funcionando, se estão com interrupção, se estão com problema, gera alertas, enfim, é o gerenciador do ambiente de fitoteca automática lá no mundo baixa plataforma, no mundo AIX, tá? Dentro do Hydra, assim como dentro do robô, a base, o sistema operacional é AIX, tá bem? Então, nesse ambiente AIX, que roda dentro do Hydra, a gente tem um componente que é o Library Manager, que é uma espécie de gerenciador de ambiente, gerenciador do condomínio, tá bem? Muito bom. O SMS, ele interage diretamente com o Library Manager. Então, o Library Manager é a porta de entrada do SMS para o ambiente de fitas, de drives que existe lá embaixo. Tá bom? Muito
Muito bem. O Library Manager, entre as atribuições do Library Manager, existe algumas tabelas, né, que mantêm uma espécie de imagem do que são as profiles, as classes de SMS lá no ZOS. Então, imagine o seguinte, lá no ZOS, no SMS no ZOS, a gente, quando grava numa fita, a gente faz uma atribuição de 4 profiles ou 4 classes, que são a Data Class, a Store Class, a Management Class e o Storage Group. Bem, não vamos entrar no detalhe das profiles, porque é bastante informação. Infelizmente, não cabe aqui no nosso tempo, mas quando um arquivo é direcionado para ser gravado numa fitoteca automática, assim como quando ele é direcionado para gravar em disco, ele recebe essas 4 profiles. Tá? Ele é carimbado para esse arquivo 4 profiles. Ou uma dessas 4 profiles. Uma, eu digo, a gente tem diversas profiles do tipo Data Class, do tipo Store Class, Management Class, Storage Group. Então, uma profile tipo Data Class, Store Class, Management Class e Store Group, uma de cada tipo, é adicionada, atribuída a esse arquivo, tá bem? Assim como uma profile de HackF é atribuída a gente quando a gente acessa algum recurso no ZOS, tá bom? Muito bem. Esses quatro nomes, quando queremos quando queremos gravar uma fita virtual, esses 4 nomes seguem ou são enviados para o Library Manager pelo SMS. Então, o SMS, depois que ele verifica tudo que precisa verificar em termos de como essa fita vai ser gravada, depois que o SMS faz o trabalho dele, verifica tudo que precisa ser verificado, o SMS empacota isso, empacota essas atribuições, essas necessidades, e envia para o Library Manager, tá bom? Então, chega lá para o Library Manager a informação de quais foram as classes, as 4 classes, 4 profiles de SMS que foram atribuídos a esse arquivo, além de outros detalhes, tá? Que não vamos especificar aqui, mas, basicamente, o mais importante é quais são as classes de SMS que foram atribuídas para esse arquivo lá em cima no ZOS. Essa informação chega lá para o Library Manager. Bem, muito bom. O Library Manager, então, registra essa informação lá embaixo no registro dessa fita. Então, a fita virtual, que faz parte da gerência do Library Manager, faz parte do mundo de administração do Library Manager, essa fita está lá quietinha, discreta, esperando que alguém vá gravar nela. Quando o SMS passa a informação de que quer gravar tal arquivo, o Library Manager, então, faz o papel do operador, comanda para o robô para ele pegar uma fita que esteja disponível, o robô pega essa fita que está disponível e monta. Isso no passado, quando a gente não tinha virtualização. Tá bem? Então, lembra que nós começamos com um robô que simplesmente substituía a operação manual. Tá? Então, o Library Manager dizia, robô, vai lá na prateleira, no escaninho tal, pega tal fita e monta em tal drive. E para essa fita eram atribuídas essas 4 classes de SMS. Lá embaixo, tá bem? Lá embaixo no Library Manager, informação que veio do ZOS. Muito bem. Hoje, no mundo virtual, é a mesma coisa. O SMS define de que forma a fita vai ser gravada, empacota essas informações e passa para o Library Manager, que agora está dentro do Hydra, dentro do VTS, do virtualizador. O virtualizador, então, por sua vez, atribui essas informações a uma fita virtual, que nada mais é do que um slot, um pedaço em disco, como nós falamos ontem. Então, esse pedaço em disco, esse slot, que vai simbolizar uma fita virtual, uma fita virtualizada, no header, no label, né, no bloco inicial desse slot em disco, o SMS, então, coloca essas informações. Assim como o Library Manager coloca essas informações, né? Assim como o Library Manager também coloca essas informações na base de dados dele. Então, o Library Manager, claro, para controlar tudo isso, para gerenciar
a utilização dessas fitas, de que forma vai ser usada, por quem foi usada, quais classes SMS, o SMS lá no ZOS mandou para mim, que eu associei essa fita virtual. O Library Manager, para poder guardar tudo isso, gerenciar tudo isso, ele tem uma base de dados. E a base de dados do Library Manager é um DB2, plataforma open, plataforma distribuída, tá bem? Então, lá embaixo, dentro do Hydra, a gente tem um DB2, ok? E os registros, os diversos registros nesse DB2, a maior parte deles são registros atribuídos às diversas fitas virtuais que podem e estão sendo utilizadas dentro de um virtualizador. Tá bem? Muito bom. Então, é dessa forma que funciona a interação entre o ZOS e o virtualizador, o Library Manager, o Hydra, tá? Lá embaixo tem uma inteligência, o Library Manager, que conversa diretamente com o SMS e vice-versa. Tá bem? Muito bom. Só que a gente poderia falar assim, pô, Net, mas lá embaixo roda IX, e lá em cima roda ZOS, né? E esses dois não falam diretamente. De fato, eles batem cabeça, eles não conversam diretamente. Precisa ter alguém no meio do caminho fazendo essa interface, e a gente já vai falar sobre essa interface. Muito bem. Estou seguindo, e tentando agora ser um pouquinho mais rápido. Basicamente, vindos do SMS no ZOS para o Library Manager, são passadas as informações da esquerda para a direita aqui nesse slide, de Data Class, Store Class, Storage Group e Management Class. Tá bem? Essas informações são profiles, são classes, no SMS chamamos de classe, tá? Mas só para fazer uma analogia com o que a gente vê muito, são profiles que contêm uma série de atribuições, uma série de valores, tá bem? E são esses valores em cada uma dessas profiles que ditam a regra lá embaixo. Elas ditam a regra no sentido, que tipo de fita que eu quero, qual é a minha característica de arquivo, como que eu preciso que isso seja alocado, como que eu preciso que isso seja mantido, ou seja, por quanto tempo eu preciso que essa fita seja guardada, preservada aí embaixo, sem que seja reutilizada ou queimada, de que forma preciso que essa fita seja replicada para site de backup, se é que preciso que seja replicada para site de backup, e se preciso que seja replicada para site de backup, quantas réplicas eu quero? Eu quero 1, 2, 3, até 8 réplicas. Enfim, o conjunto de informações nessas 4 profiles determina, então, onde alocar, como alocar, por quanto tempo manter e de que forma eu quero replicar o dado. Tá bem? Então, todas essas informações somadas são passadas nessas 4 profiles do SMS para o Library Manager. Pois não. Uma pergunta que eu vi aqui. Como fica o gerenciador de biblioteca nessa conversa toda? Vamos falar sobre ele. Está pipocando a sua. Foi o Rafael que falou, né? Isso. Rafael, está pipocando um pouquinho. O meu áudio tá legal? Tá sim. Tá melhor agora? Melhorou um pouquinho. A gente já vai falar sobre o gerenciador de fitoteca, tá? Só não vou colocar aqui agora, para talvez não gerar um pouco mais não gerar muita informação e talvez alguma confusão, tá bem? Aqui embaixo, gente, ainda falando sobre o Library Manager, essa informação vinda do ZOS, hoje, ela pode também ser direcionada para a cloud, como a gente está vendo aqui embaixo à direita, tá bem? Então, ao invés de essa informação vir para uma fitoteca física, eu posso, da mesma forma, com atribuições também de profiles, das mesmas profiles, eu posso direcionar essa alocação para uma cloud, tá bem? Mais tarde, eu acho que ainda hoje, um colega nosso vai falar sobre isso, tá bem? Sobre direcionamento especificamente para cloud. Ok? Muito bom. Bom, então aqui, rapidamente, só para eu mostrar o mix entre um ambiente que tem uma fitoteca IBM e um ambiente que não tem fitoteca IBM. Isso geralmente ocorre em transição, ou até mesmo ocorre em ambientes que decidem manter os dois por uma série de questões, uma série de aspectos, tá? Então, é comum em grandes instalações, por um período muito longo, a gente ter fitotecas IBM e não IBM convivendo, tá bem?
Muito bom. Então, quando a gente quer conviver, quando a gente precisa conviver, uma Fitotec IBM e não IBM, que eu acredito que vocês já tenham visto esse caso no ambiente de vocês, quando a gente precisa conviver, o SMS, ele baseado em valores, baseado na gestão que o pessoal de Storage lá no ZOS fez, o SMS ele consegue perceber qual é o dado que precisa ir para a Fitotec IBM e qual é o dado que precisa ir para a Fitoteca não IBM, tá bem? Quando o dado precisa ir para a Fitoteca não IBM, ele recebe ao menos duas classes, ou não, desculpe, ele recebe ao menos uma classe, que é a Data Class, pode ou não receber, é opcional, tá bem? E quando o SMS tenta atribuir a segunda classe, que é a Store Class, a segunda profile, o SMS, então, direciona essa alocação, ou percebe que a alocação não é para a Fitotec IBM, não atribui essa profile, e, com isso, direciona a alocação para outros componentes dentro do ZOS. Tá bem? Quando o SMS percebe o contrário, percebe que sim, é para alocar em uma Fitotec IBM, ele atribui essa segunda classe, que é uma classe mandatória, a primeira não, a segunda sim, Store Class, e é a atribuição da Store Class que vai decidir vai para a Fitotec IBM ou não vai para a Fitotec IBM, tá bem? Então, quando decide que é para a Fitotec IBM, ele vai adiante, atribui a Management Class é mandatória no ambiente FITA, porque a Management Class, ela precisa necessariamente passar alguns modus operandi lá para o Hydra. Então, a gente atribui Store Class, atribui Management Class e atribui uma Store Group. A Store Group, ela vai identificar qual é o robô, ou qual é o VTS, ou qual é o grid, quando temos mais que um, que vai receber essa alocação. Tá bem? Muito bom. Então, a convivência IBM não IBM normal existe, funciona muito bem, sem nenhum problema, tá, gente? Só a alocação, ela não é, então, gerenciada pelo SMS. Quando o SMS Tape percebe que é para a Fitoteca no IBM, ele passa a bola para outros componentes esses, IBM e não IBM, que rodam dentro dos OS. São de componentes de software. Hein? Muito bom. Bom, então, a gerência no sentido onde alocar e de que forma manter e de que forma fazer montar o ambiente de disaster recovery, quem determina isso ou quem informa sobre isso, quem tem os valores que ditam essas regras é o SMS. Tá bem? O SMS, então, tem esses valores no ZOS, e esses valores são complementados lá embaixo, na imagem dessas profiles que são carregadas lá embaixo no Library Manager. Detalhe importante, essas imagens lá embaixo, elas podem ser pré-definidas, ou seja, eu defini uma profile nova lá no SMS, eu posso imediatamente ir lá no Library Manager, acessar o Library Manager. O Library Manager é uma plataforma, é um software que roda lá no AIX, e eu tenho acesso a ele através através da rede. Então, eu acesso o Library Manager através de interface gráfica com endereço IP, tá bem? Então, o Hydra, dentro da rede corporativa, o virtualizador dentro da rede corporativa, ele tem o endereço IP, e hoje, eu diria que é praticamente impossível a gente não colocar ele dentro da rede corporativa, a gente precisa disso para que a gente possa acessar e fazer, sobretudo, determinação de problema, tá? Mas, enfim, o Library Manager, ele tem uma interface gráfica, a gente já vai ver ela, essa interface gráfica acessa via rede IP, via rede LAN ou a rede corporativa. Então, a partir de definida uma profile no SMS, eu posso e devo acessar o Library Manager através da rede, abrindo a interface gráfica via web browser, e então a definir dentro do Library Manager a mesma profile, o mesmo nome de profile que eu defini aqui em cima, tá bem? Dessa forma, quando o SMS chega lá, a profile já existe, o SMS só carrega ela com algumas informações que talvez sejam necessárias, ou não, dependendo da forma como a gente definiu ela lá embaixo, tá? E esse sincronismo, então, ocorre de forma
de forma, digamos assim, esperada, sem erro, já que a minha profile foi pré-definida lá embaixo e com os valores que eu precisava que fossem definidos, tá bem? Existem valores, importante isso, que a gente atribui, por exemplo, na profile de Management Class. Existem valores que a gente atribui nos EOS, mas também existem valores que a gente atribui especificamente lá embaixo, tá bom? Então, quando a gente pré-define a profile de Management Class, por exemplo, lá embaixo tem valor. Esses valores não existem lá em cima no painel de TSO, ok? Muito bem. Então, eu posso pré-definir da minha Management Class lá embaixo no Library Manager, ou eu posso aguardar que, a partir da primeira alocação, deixa eu voltar, vamos imaginar assim, tem uma aplicação nova, uma Management Class nova. A partir da primeira alocação de fita que vai receber a atribuição daquela Management Class nova, essa Management Class nova é automaticamente os valores default, eles podem não atender à necessidade de cada aplicação ou de cada fita. Bom, por isso é importante, quando definimos, quando instalarmos uma Hydra, a gente pré-definir as classes de SMS lá embaixo, todas que serão utilizadas, né? E verificar os valores que devemos atribuir para elas. Tá bom? Muito bem. Bom, então, o SMS, ele determina, junto com os EOS, qual fita vai ser gravada, e os EOS, sem a interferência do SMS, decide qual fita precisa ser acessada para leitura. Ok? Muito bem. Depois que a fita é montada para gravação, então a fita, vamos falar de fita virtual, tá? Abrir um slot no disco para gravar uma fita virtual nova. Já vou começar a gravar? Não. Você não vai começar a gravar. Antes de você começar a gravar, o subsistema de I/O dos EOS, antes dos EOS começar a fazer I/O, o componente de I/O dos EOS chama o RMM, que é o que nosso amigo Rafael comentou aí agora. Então, tudo aconteceu bonitinho, a SMS foi lá, comunicou com o Library Manager, está aqui, eu preciso que você monte uma fita aí, esteja disponível para eu poder gravar o meu arquivo. Beleza, o Library Manager vai lá, cata a informação, abre um slot no disco, aí quando o subsistema de I/O abre um slot no disco e informa de volta para o SMS. Olha, aquela fita virtual que você pediu está pronta aqui para você gravar. É semelhante ao operador montar a fita, né? Então, o operador ia lá, montava a fita, e só depois do mount que o EOS recebia a informação de que o operador montou, tá certo? Hoje é a mesma coisa. O SMS, o Library Manager, o SMS pede para o Library Manager, o Library Manager vai lá, abre um slot no disco e informa de volta. Ó, legal, tá aqui, tá montada a sua fita virtual, né? Então, o subsistema de I/O tá pronto para começar a gravar. Só que antes dele começar a gravar, ele, opa, peraí, chama o RMM. RMM, aquela fita que o Library Manager, o robô, montou lá embaixo, posso gravar nela? Tá beleza? O RMM, então, vai na base de dados dele, e verifica qual é a situação da fita. Ele verifica, por exemplo, se tem lá um arquivo lá chamado, um arquivo gravado, né, um arquivo qualquer gravado nessa fita, e ele vê lá, por exemplo, tem nessa fita já gravado o arquivo rafael.doc, que essa fita é uma fita quente, não pode ser queimada, não pode ser reutilizada. Aí o RMM passa a informação para o subsistema de I/O, que passa a informação para o SMS, que consta o conjunto lá de assessores, a gente já fala sobre isso já. O SMS chega lá embaixo no Library Manager e fala assim: meu amigo, desculpe, mas essa aí não, tá? Essa aí não, pode montar outra. Aí o Library Manager pega e define essa fita é rejeitada, define essa fita como status de erro lá embaixo, ela não vai ser mais montada até que alguém acerte esse erro.
ou alguém, é o gerenciador lá em cima, o cara que trata do SMS Tape, tá? A gente vai falar sobre isso. E então, outra fita é montada, tá bem? Outra fita é montada para atender aquela solicitação de gravação. Uma vez montada e verificada pelo RMM que sim, legal, comigo, tudo bem, você pode gravar, a gravação segue a vida. Beleza? Muito bom. A mesma coisa, gente, a mesma interferência do software de gerência de fitoteca, no nosso caso, IBM é o RMM, tá? Então, a mesma interferência acontece para gravação. Desculpe, para leitura. Existem situações em que a fita ela é acessada para leitura, mesmo sendo uma fita quente, que tem um dado quente e tudo mais, existem situações em que o RMM ele não permite a leitura. Tá bem? Existem situações também em que uma fita ela não é quente, ela já está disponível para ser reutilizada, mas, sei lá, por algum motivo alguém pediu para ler o conteúdo dela. O RMM ele interfere nisso, ele não deixa também que seja acessado. É possível acessar, tá, gente? Mas não está dentro dos moldes operantes normais. Então, o RMM ele impede, gera alguma mensagem e tal, blá, blá, a gente vai lá, atua e disponibiliza para o cara poder acessar, tá? Mas não está dentro dos moldes operantes normais do dia a dia. Beleza? Então, esse é o papel do RMM, tá? O RMM interage com o subsistema de I/O, depois está tudo pronto. Tá montado, tá bonitinho, tá lá, tá azeitado e tal. O RMM vai lá, opa, peraí, não é bem assim. Bem, ou legal, o RMM vai lá, opa, legal, pode continuar, pode gravar essa fita. De fato, é uma fita que pode ser reutilizada. Então, quem mantém esse controle, posso ou não posso usar, posso ou não posso gravar, é o RMM. Tá bem? O RMM é a última voz nesse contexto. Okay? Assim como os outros softwares de gerência de fitoteca. Tá? De novo, o RMM é o software IBM, então a gente vai citar aqui o RMM, mas todos os softwares de gerência de fitoteca trabalham mais ou menos da mesma forma. Tá bom? Alguma pergunta aí, Rafael? Rafael? Sim, Anete, tem duas aqui, ó, o Buturi que está falando. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Bom, aqui, deixa eu ver. O José Augusto Caldeira está perguntando como fica o gerenciador de fitoteca nessa conversa toda? Mas de uma forma ou outra você já acabou respondendo, ou você quer fazer alguma complementação? Não, é isso. A gente vai falar de RMM ainda hoje, em outra sessão. Aliás, tem uma sessão hoje que vai tratar um pouquinho de RMM, vai falar de forma bem rápida sobre RMM, mas é isso, o RMM, o gerenciador de fitoteca, tá? Que no nosso caso é o RMM, ele é quem dá a palavra final. Pode gravar ou pode ler. Tá bem? Depois que tudo está montado, depois que o operador foi lá e montou a fita, e só depois que o operador monta a fita, né? No nosso caso é o Library Manager, mas só depois que o operador monta a fita é que o RMM tem condições de perceber qual fita foi montada pelo operador. Tá bem? Seja para gravar ou para ler. Tá bom? E aí, então, ele, opa, peraí, deixa eu então validar isso aqui. Tá, beleza. Tem mais uma aqui, ó. O Maurício está perguntando o seguinte: é possível compartilhar a mesma fitoteca TS4500 com o ambiente Open, AIX, TSM, numa topologia com TS7770T, Hydra mais fitoteca TS4500? Sim, é possível. Existem diversos clientes que usam, por exemplo, o robô, o DS3584, né, ou TS4500, shared entre plataforma Open ou plataforma distribuída e os EOS, mas são recursos isolados, né? De fato, o hardware ele é particionado de forma que parte dos recursos atendam o Open, parte do recurso atendam os EOS. Isso eu diria até que é relativamente comum, tá? Tá. Aí mais uma aqui, tem mais duas só. Isso aqui, ó. O Outboard Policy Management substituiria o Ctrl+T no gerenciamento da disponibilidade da fita virtual, ou o Ctrl+T seria substituído pelo RMM? O Ctrl+T sim é substituído pelo RMM, o Ctrl+T e o RMM fazem a mesma coisa, ambos são software de gerência de fitoteca, tá? Existem clientes que usam Ctrl+T e existem clientes que usam RMM, tá bem? Eles fazem basicamente a mesma coisa, ou têm basicamente a mesma atribuição. O Library Manager, partindo para a primeira pergunta, né? O Advanced Policy Management é o Library Manager. Bem, eu não usei essa expressão bonita, grande, para talvez simplificar um pouco, mas o Library Manager é o Advanced Policy Management, tá? Então, o Library Manager, ele não substitui o RMM. O Library Manager, como eu disse, ele cuida ali do condomínio, ali do ambiente hardware Hydra ou hardware robô, ou daquele conjunto,
tá bem? Mas quem dá a palavra final sobre o que pode e não pode ser utilizado é o RMM. E por que, gente, que é importante a gente ter esses dois? Por que essa relação é importante? Porque por conta de algum erro, isso acontece, tá? Por conta de algum erro, de alguma falta de sincronismo, a informação de que uma fita pode ser reutilizada, ela pode existir no VTS, no Library Manager, mas pode ser diferente a informação lá no RMM, tá bem? Então, quem dá a palavra final é o RMM. É preciso que exista sincronismo entre a informação, o status da fita, no RMM, no software de gerência fitoteca, no Ctrl+T ou no RMM. Sincronismo entre eles e o Library Manager. Se esse sincronismo não existir, certamente a fita ela não vai poder ser utilizada para gravar ou até mesmo utilizada para leitura. Tá bom? Então, o RMM dá a palavra final. Quando ele encontra um problema, ele alerta sobre isso, ele manda uma mensagem informando o que aconteceu, e aí cabe a nós, que somos gerenciadores do SMS, verificar o que aconteceu, por que não existe o sincronismo. Isso é muito importante, porque a gente está falando de dado, né? Então, se não tiver uma decisão final, e essa decisão cabe ao RMM, tá? Se não tiver decisão final sobre pode ou não pode, a gente compromete a integridade do dado. Beleza. E uma última aqui, as compressões utilizadas nas VTLs atualmente também serão válidas para a cloud? Veja, quem faz a compressão no VTL, ou no Hydra, é o hardware, tá bem? Então, no Hydra, por exemplo, a gente, ainda hoje, né, a gente considera compressão de até 3:1, também tanto na fita física quanto no Hydra, tá? Então, assim, quando descarrega a fita física, se descarrega comprimido 3:1. E no virtual também a gente considera 3:1. Então, assim, de que forma vai ocorrer a compressão na cloud depende se vai ocorrer compressão no componente dentro da cloud, depende do componente. De qual componente estamos falando e de que forma ele define a compressão por parte dele, tá? Agora, existem outras compressões antes de chegar na fita, outros tipos de compressão antes de chegar na fita ou na cloud, que podem ser pensadas, tá bem? Mas no caso da Hydra, só para simplificar responder a pergunta, vamos imaginar, mandei um arquivo, não estou preocupado com compressão, mandei um arquivo para a Hydra. A Hydra, por definição, o robô, o Library Manager, desculpe, a fitoteca automática, por definição, vai tentar compressão de até 3:1. Beleza. Por enquanto são essas, Renato. Tá bem, ótimo. Então, vamos seguir aqui. Muito bem. Então, aqui embaixo, a gente tem mais ou menos o que é a tela inicial do Library Manager, tá bem? Que é o parceiro lá do SMS no ZOS. Então, essa tela, essa interface gráfica, a gente abre acessando o endereço IP que é atribuído para o Hydra, para acessar as informações dentro do Hydra. A gente, então, através de um web browser, com esse endereço IP, a gente consegue acessar o Library Manager, logar nele, tem logon, tem segurança, etc. A gente loga nele e navega, então, dentro do ambiente Hydra, sobretudo dentro desse ambiente estendido SMS que a gente tem dentro do Library Manager. Tá bem? Muito bom. Esse é o Library Manager, como eu disse, né? É o tal do Advanced Outboard Policy Management. Fica mais fácil a gente falar Library Manager, né? Principalmente no nosso dia a dia. A gente chegar com o nosso gerente, acessei o Advanced Outboard Policy Management e tal. Chegar para o cara e falar, no Library Manager do Hydra não tá legal, né? Fica mais tranquilo de a gente tratar dessa forma. Beleza? Muito bem. Bom, de novo, né, o Library Manager. Então, como eu disse, as classes SMS lá no ZOS, aqui na nossa esquerda, elas são definidas também dentro do Library Manager e tem dentro delas alguns valores lá no Library Manager, alguns valores adicionais, alguns parâmetros adicionais, que não existem lá em cima no ZOS. Tá? Esses parâmetros, sobretudo, dizem respeito à retenção da fita pelo virtualizador, pelo robô, e processos de replicação da fita dentro do conjunto de hidras ou dentro do grid. Tá bem?
Muito bom. Bom, de novo, né, o Advanced Policy Manager, o Library Manager, esse assunto aqui é insistente porque ele é um assunto muito importante, tá? Então, aqui, diferença, né, entre os valores, diferença não, a identificação de alguns valores que nós temos lá embaixo no Outboard ou no Library Manager e que a gente não tem lá em cima no ZOS, tá? No ZOS a gente não consegue definir que eu quero replicar para 3 sites, né? Não consigo fazer isso. Mas na extensão do SMS lá embaixo, que segue com o mesmo nome, eu chego lá, abro esse nome, abro essa profile e passo essas atribuições, ok? Aqui embaixo, ó, à direita, tem aqui a Management Class. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí com barulho, não sei se é o... Poder fechar, obrigado. Então, aqui embaixo à direita, Management Class, a gente repare que na linha Outboard, que ele traz aqui a informação de Copy Mode, né, Copy Policy, bem? Então, é dessa forma que a gente determina, por exemplo, de que forma eu quero replicar o meu dado, né? Se vai para o site 1, para o site 2, se fica só no site 1 e assim por diante. Tá bom? Muito bem. O SMS Tape, como eu disse, surgiu em 1993, mas ele até hoje ele recebe novos valores, novas atribuições, novas alterações para poder atender alguns aspectos novos que surgem nesse cenário, tá? Aqui, por exemplo, ele trata de uma atribuição recente, que é uma atribuição que trata de processo de alocação, tá? Então, eu posso, e por conta de algumas solicitações de clientes, a gente consegue agora definir em qual unit ou em qual drive eu gostaria de gravar, tá bem? Isso não é palavra final, a definição que a gente passa na JCL, nesse contexto aqui, tá? Como a gente pode ver lá embaixo, ó, desculpe. Como a gente pode ver aqui embaixo nessa figurinha, é preciso que haja uma intersecção, ou seja, o SMS, ele identifica o conjunto de drives que atendem a minha necessidade. Então, o conjunto de drives é o conjunto de drives que vai de X a Y, que está dentro do robô, sei lá, dentro do virtualizador número 1. Então, tem lá um conjunto de virtualizadores, dentro do virtualizador número 1 tem lá um conjunto de drives que vai atender a minha demanda, ou atender o que eu preciso para essa aplicação. Muito bem. E essa aplicação colocou lá, não, eu prefiro o drive XYZ. Beleza, desde que o drive XYZ esteja dentro dessa lista, não tem nenhum problema, eu vou atender você com o drive XYZ. Só que se o drive XYZ que você colocou lá na sua JCL não estiver dentro da lista que foi levantada pelo SMS, a sua sugestão não vai ser atendida. Tá bem? Muito bom. Então, só para contextualizar aqui esse slide, o SMS Tape surgiu em 1993 e ele vem recebendo alterações, atribuições ao longo desse tempo. Ou veio recebendo, né, ao longo desse tempo. Tá bem? E continua recebendo, tá, gente? Agora, principalmente com a questão da cloud. Muito bem. Só mais uma pergunta ainda com relação à replicação. No que diz respeito à replicação, qual é o mais recomendado? Ativo ou ativo passivo? Síncrona ou assíncrona? Cara, de novo, desculpe, de novo não, porque eu não toquei nesse ponto, né? Mas veja, assim como em qual hidro eu vou gravar, para qual site eu vou replicar, quantas cópias de réplica eu quero manter, por quanto tempo eu quero manter. Então, tudo isso são características inerentes à aplicação. Então, assim, a aplicação ou a LPAR ou a atividade de negócio online, BET, cartão de crédito, enfim, existem fatores externos ao Hydra que precisam, e sobretudo fatores de negócio, né, que precisam ou que determinam de que forma aquilo vai ser mantido, né? Por exemplo, eu posso não querer replicar tudo, como tinha naquela figura lá atrás, a gente viu que tinha algumas figurinhas lá, e uma outra figurinha tinha em dois hidras, outra tinha em um só, outra tinha nos 4. Então, assim, por que eu preciso ter cópia nos 4 hidras do conjunto? Por que eu quero cópia só em 2 hidras do conjunto? Por que eu não quero cópia? Porque eu não preciso de cópia, né? Lembrando que tudo isso demanda custo, demanda dinheiro, né? Então, se eu vou replicar para todo mundo, eu vou consumir recurso, certo? Então, assim,
assim como essas características, a característica de que forma eu vou replicar? Eu vou replicar exatamente no momento em que o dado foi gerado e a aplicação só vai adiante depois que tiver replicado, ou eu vou replicar depois, no batch, ou mais tarde, quando der tempo. De que forma eu vou replicar? Também, essa atribuição não é comum para todo mundo que eu digo para todas as aplicações, todas as fitas, e depende muito do fator externo. Então, eu preciso que alguém, e esse alguém é a característica da aplicação, né, determina de que forma a replicação precisa acontecer. Tá bom? Isso acontece também em disco, tá, gente? Então, de que forma o disco vai replicar? Vai replicar espelho, metro mirror, vai replicar consistente o tempo todo, né? Síncrono o tempo todo, ou vai replicar de forma assíncrona, ou seja, replica depois, na hora que der e tal, né? Então, da mesma forma como é em disco, é também na fita, tá bom? Mas pode ser feito assim na fita também, ok? Obrigado, né? Beleza, então, nesse slide eu quero mostrar a importância do OAM, que é um dos assessores lá do SMS. Eu falei de assessores do SMS agora há pouco, né? Então, eu também falei agora há pouco sobre o protocolo ZOS e o protocolo lá embaixo, AIX, né? E, claro, ZOS com AIX batem cabeça. Eles não vão falar diretamente sem que tenha alguém ali no meio fazendo a ligação entre eles. Então, quem faz essa conversa, quem faz a ligação entre o ZOS e o AIX, quem faz a ligação entre o ZOS e o AIX é o OAM. Então, o que é o OAM? O OAM nada mais é do que um método de acesso. Bem? Então, OAM, Object Access Method. Então, o OAM é ele quem, com a característica de método de acesso, né? É ele quem é responsável pela comunicação entre o ZOS e o AIX. Tá bem? Então, por exemplo, o SMS lá no ZOS fala assim, olha, preciso gravar uma fita nova, uma fita scratch, e os atributos, as profiles que têm que ser atribuídas a essa fita são essas 4 aqui. Então, o SMS passa esse pacote para o OAM, que, por sua vez, leva esse pacote lá para baixo, para o AIX, e fala assim, olha, meu amigo, eu preciso que você aí abra um slot para a gravação de uma fita virtual qualquer e que tenha essas atribuições aqui. Então, o AM passa essa informação para o AIX. O AIX, então, providencia esse slot lá no disco, monta a fita, né, no jargão lá, o operador, monta a fita, e volta essa informação para o OAM. O Library Manager monta, abre o slot e volta para o OAM. Olha, o OAM, tá pronto lá o seu slot, a fita é essa, senta o pau, pode gravar. E aí o OAM, então, passa de volta essa informação para o SMS. Tá bem? Então, esse é o papel do OAM. O OAM é a porta de entrada e de saída entre o ZOS e o Library Manager, ou seja, entre o ZOS e o ambiente de fitoteca automática que existe lá embaixo. Seja ele robô, seja ele virtualizador, seja ele a fitoteca manual que nós comentamos rapidamente ontem durante a nossa apresentação. Tá bem? E agora, mais recente, o OAM também foi alterado, ele foi aumentado, né? Para que ele pudesse fazer esse papel de porta de entrada e de saída entre o ZOS e a cloud. Tá bem? Como a gente vê aqui embaixo, nessa figura à direita. Tá bom? Então, o OAM é extremamente importante, gente. Sem o OAM funcionando, sem o OAM ativo, com as suas exits, com o seu address space, nada funciona, nada acontece nesse ambiente. Ok? Muito bem. Então, contextualizando aqui rapidinho, nesse cenário, o que é que nós temos em termos de componentes de software? A gente tem o SMS aqui em cima, o SMS com a sua base de dados aqui, o ACDS, com as suas profiles e tudo mais. A gente tem embaixo o OAM, que no centro embaixo, no centro embaixo é ruim, né? Nessa figura de cima, na parte de baixo, o OAM, também com a sua base de dados. A gente tem o ZOS com a IO Subsystem e alguns outros componentes ZOS que entram nesse circuito, que a gente vai comentar aqui. E a gente tem também lá do lado à direita, o RMM. Tá bem? Então, lá tem o Tape Management System, aqui à direita, e a base de dados dele. Então, essa base de dados do RMM, gente, esse azulzinho aqui no extremo direito, precisa estar síncrono
com aquela base de dados lá embaixo, no rodapé, que é a base de dados do Library Manager. Tá bem? Se elas não estiverem síncronas, uma ou outra fita, quando for montada para leitura ou para gravação, vai bater cabeça. E o RMM vai dar a palavra final. Tá bem? Muito bom. Então, a passagem de bastão entre esses componentes, é feita internamente nos iOS de componente para componente. Tá bem? Os componentes, quando todos IBM, todos vêm prontos para interagir entre eles. Tá bom? Se não fosse o RMM aqui, se fosse o Ctrl+T, por exemplo, seria preciso que o Ctrl+T recebesse ali algum ajuste, para que ele conversasse com o Library Manager. Isso funciona, tá, gente? Só é preciso que o Ctrl+T ou um outro software de agência de fitoteca qualquer que esteja no circuito receba o ajuste necessário, tá bom? Quando é RMM, é tudo automático. É claro que tinha que ser assim, porque é tudo da mesma família, né? Tá bem? Mas os outros funcionam perfeitamente, basta que o ajuste seja feito. Tá bom? Muito bom. Bom, o SMS Tape. O SMS Tape lá em cima, nos iOS, deixa eu voltar aqui nessa figura. O SMS Tape lá em cima nos iOS, ele tem um componente que é importante. Lembra que nós falamos? Aliás, vamos imaginar que quando a gente vai ler uma fita, quando a gente vai ler um arquivo, a primeira coisa que é consultada quando a gente vai ler um arquivo nos iOS é o catálogo. E por que o catálogo? Porque o catálogo ele vai dizer para a gente que arquivo que é, onde que... Primeiro, se existe, né? Então, se existe, onde que está, qual é o tipo de mídia que ele está, como é que eu vou fazer para acessar esse arquivo, tudo isso quem determina é o catálogo, tá bem? Muito bom. Então, da mesma forma como existe o catálogo que determina se existe, onde está e como acessar um arquivo, um sequencial, né? Um arquivo sequencial nos iOS, por exemplo, existe também um arquivo, existe também um catálogo que pertence ao ambiente de fitoteca automática, que só existe quando a gente instala uma fitoteca automática IBM, então, a partir do meu primeiro robô, a partir do meu primeiro Hydra, a partir da minha primeira fitoteca automática, a partir da minha primeira fitoteca manual, eu preciso necessariamente, a partir do início do uso de uma desses processos automáticos de fita, eu preciso necessariamente definir um catálogo novo no ZOS, semelhante àquele catálogo de arquivo que existe no ZOS, só que esse catálogo ele tem uma característica uma característica um pouco diferente dos outros, que é o seguinte: esse catálogo não vai apontar onde está o meu arquivo. Esse catálogo ele vai apontar onde está a minha fita. Então, imagina um ambiente onde você tem, primeiro, uma fitoteca IBM e uma fitoteca não IBM. Onde está a fita que eu quero ler? Está dentro da fitoteca IBM ou está dentro da fitoteca não IBM? Alguém precisa passar essa informação, alguém precisa ter essa informação, né? E quem tem essa informação é esse catálogo. É o catálogo de fitas. Onde está a minha fita? Não o conteúdo dela. O conteúdo da fita, os arquivos dentro da fita, continua lá com o catálogo dos ZOS. É o catálogo dos ZOS que diz: você quer ler a fita 1? Beleza, a fita 1 está dentro da fita X. Muito bem. Existe um catálogo TCDB no meu ambiente? Existe. Existe um catálogo de fita no ambiente. Muito bem. Aí, a próxima consulta, então, vai para o catálogo de fita. O catálogo de fita, em qual fitoteca está a fita onde reside o meu arquivo? A fita onde reside o seu arquivo está na fitoteca IBM número 1, ou está na fitoteca IBM número 2, ou número 3, e assim por diante. Ou não está dentro de uma fitoteca IBM. Existe mix de fitoteca IBM e não IBM, né? Ou não está dentro de uma fitoteca IBM. Dessa forma, os demais componentes do ZOS que serão acionados, dependendo de estar na fitoteca IBM ou não estar na fitoteca IBM, são então acionados.
baseado na informação de a fita está ou não na Fitoteca IBM, o componente A ou B pode ou não ser acionado para poder, então, permitir ou terminar o processo de acesso àquela fita. Ok? Muito bem. E quando o cliente só tem Fitoteca não IBM? Quando o cliente só tem Fitoteca não IBM, não existe um catálogo de fita. Então, o simples fato de não existir um catálogo de fita denota que não existe Fitoteca IBM. Né? Aí entra no processo normal de localização dessa fita. E esse processo normal, quando a fitoteca é não IBM, envolve outros componentes que são adicionados no ambiente pelo fornecedor dessa fitoteca. Tá bem? Então, quando a fitoteca não é IBM, existem address space rodando no ZOS que são fornecidos pelo fornecedor daquela fitoteca não IBM. Tá bom? Então, resumindo, existe TCDB? Existe um catálogo de fita no meu ambiente? Aliás, desculpe. Preciso ler um arquivo. Ou no catálogo de arquivos. Identifico lá que o meu arquivo existe, está na fita 1. Próximo passo. Existe um catálogo de fita no ambiente? Não existe. Então, está na fitoteca não IBM, está na fitoteca manual, seja lá o que for, segue o fluxo do processo normal de alocação. Tá bem? Que pode ou não envolver um componente não IBM lá da fitoteca não IBM. Outra opção. Fui no catálogo, arquivo A está na fita X. Existe um catálogo TCDB? Não, não existe. Então, não existe nem Fitoteca IBM, nem Fitoteca não IBM. O que existe é só um drive lá embaixo com um operador disponível para montar a fita. Tá bom? Aí segue o processo normal de alocação de fita para montagem e leitura do arquivo. Ok? Muito bem. Então, o catálogo TCDB, ele, assim como a base do RMM, é extremamente importante no ZOS e, e o catálogo TCDB também precisa estar síncrono com o catálogo do RMM em termos de conteúdo, tá bem? Para que esse processo todo de localização da fita, onde está a fita, em qual fitoteca, para que todo esse processo funcione e vá até o final, permitindo o acesso para a leitura, é preciso que essas bases estejam síncronas. Então, aqui a gente fez essa figura com o seguinte recado. Eu tenho três bases, a base do RMM, a base do catálogo de fitas, que é o TCDB, ou o chamado VOLCAT, né? Catálogo de volumes, catálogo de fitas, né? VOLCAT, TCDB. Então, eu tenho o TCDB, eu tenho a base aqui à esquerda, eu tenho o TCDB, eu tenho a base do RMM aqui à direita, e lá embaixo a base do Library Manager. Essas três bases, é claro que cada uma com o seu detalhe, tá? Mas essas três bases precisam caminhar sempre síncronas no que diz respeito a quais volumes existem nas fitotecas e qual é o status desses volumes nas fitotecas. Tá bem? Essas três bases precisam andar sempre juntas. Um catálogo de fitas, o catálogo TCDB, o catálogo VOLCAT no ZOS, é tão importante quanto o Master Catalog do ZOS. Tá bem? Ele precisa sofrer backups, ele precisa ter um dimensionamento adequado, enfim. Ele é tão importante quanto um catálogo de arquivos lá no ZOS. Ok? Muito bem. Alguma pergunta aí, Buturi? Sim, Enet, tem uma aqui, ó. Ainda sobre a conectividade, o Maurício está perguntando sobre a conectividade e protocolo de comunicação na topologia TS7770T seria FICOM entre IBMZ e Hydra e FCP entre Hydra e Fitoteca? Ou seja, perfeito. A relação, veja, a fitoteca é um recurso, é um periférico de uso exclusivo do Hydra. Tá bem? É possível a gente ter uma fitoteca, um robô, conectado direto no ZOS. Tá bem? Aí a conexão é FICOM. Tá bem? Mas quando a fitoteca ela é de uso exclusivo do Hydra para descarregar o cache dele, a conexão é TCP/IP. Beleza? Sim, beleza. Ok. Muito bem. Bom, falamos então do TCDB. Falamos então do TCDB. O TCDB do TCDB e a importância dele lá no ZOS, o VOLCAT.
De novo, o TCDB. Então, o TCDB ele tem uma série de detalhes com relação à localização das fitas, tá? Ele é muito importante, ele que determina para onde eu devo ir, com qual library manager eu devo comunicar, ok? Muito bem. O ISMF. O ISMF é a nossa porta de acesso tanto para as definições de SMS, quanto para as definições de catálogo de fita. Tá bom? Então, eu consigo acessar, visualizar, visualizar e, eventualmente, fazer alguma alteração através do ISMF no TCDB, no catálogo de fitas. Então, assim como é para o SMS, para o catálogo de fita, o meu acesso, a minha visualização, também através do ISMF. Ok? Muito bem. Aqui, passando rapidamente, uma definição sobre o periférico robô no ISMF, ou no SMS através do ISMF. Lembram que quando eu tenho um robô, o robô é o único periférico que os OS enxerga. Então, eu tenho uma hidra, eu tenho um periférico, eu tenho um conjunto de hidras interconectados, o conjunto é o único periférico para os OS. Bem? E esse periférico é definido nos OS como uma identificação. Aqui o Library ID destacado no centro. Bem? É essa identificação que registra para os OS o periférico robô 1, o periférico robô 2, o periférico Hydra 1, o periférico Grid 1 ou Grid 2. Tá bem? É dessa forma que os OS acessa e reconhece o periférico e valida o periférico. Esse mesmo registro, gente, existe, então, aqui em cima no SMS e existe lá embaixo dentro do Hydra, ou do robô, ou do Grid. Tá bem? Então, o carimbo que o hardware tem e que a gente atribui aqui em cima no SMS. Beleza? Muito bem. Bom, outra definição que leva esse carimbo, que leva essa identificação do periférico, é a definição no HCD. Eu não sei aqui se as pessoas têm familiaridade com HCD ou não, mas o HCD ele é o componente do ZOS componente lá no ZOS que mantém a informação da configuração de I/O, tá? Quais são os componentes, como eles estão, quem são e etc. E o HCD, ele também mantém a informação sobre a library, sobre a existência de uma VTS, e essa informação, ela vem junto com ou ela recebe também a atribuição do Library ID, tá bem? Eu vou precisar ir um pouquinho mais rápido agora, pessoal, porque a gente está próximo já do final, já estamos quase excedendo o nosso tempo, mas eu queria deixar um recado aqui, qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, não sei se foi muito rápido ou menos rápido em algum ponto aqui, vocês, por favor, podem me contatar, tá? Como fez uma colega nossa ontem, interagi com ela e conversei com ela sem nenhum problema, tá bom? Tanto a mim quanto o Buturi, claro, né? Bom, o OAM, como eu falei, tá? Aqui ele comenta sobre alguns detalhes do OAM, tá? O OAM é o nosso API, né? É o nosso intermediário entre o ZOS e o Library Manager. Aqui uma série de características sobre o OAM. O OAM tem uma imensidão de detalhes, tá, gente? Uma imensidão de exits, etc. Então, o OAM ele é relativamente complexo. A gente precisa estar bem familiarizado com ele, tá? Todos nós que fomos administrar, que fomos participar de um ambiente desse, participar da gestão de um ambiente desse, ou desse tipo, a gente precisa estar muito bem familiarizado com o OAM, tá bom? Esse é o recado que eu deixo com relação ao OAM, tá? Sobretudo agora com o uso do OAM também para cloud. Também a gente precisa estar muito familiarizado com ele, tá bom? O OAM recebeu uma série de alterações nos OS 2.3.2.4 por conta de cloud, tá? Então, quem já convive com isso, eu sugiro que dê uma estudada nessas alterações que surgiram com o SMS 2.3.2.4, para que não perca o próximo trem. Muito bem. De novo aqui sobre o OAM, as principais exits do OAM. E como eu falei, né, a partir do OS 2.3,
novidades. Uma delas, por exemplo, e talvez uma das mais importantes, são dois address space distintos, né? Sendo que um vai lidar somente com a cloud e outro vai lidar somente com os hidras ou as fitotecas locais, tá bem? Então, eu tenho um ambiente já pronto de OAM funcionando para fitoteca, por robô, etc. Não vou mexer nele, vou ativar e startar um novo address space que vai cuidar somente da minha relação com a cloud. Bem? Essa é uma das mudanças mais importantes, recentes, agora a partir dos OS 2.3, tá bom? Então, fiquem de olho nisso. Bom, aqui ele começa a falar de alguns comandos, algumas coisas que foram adicionadas. Ontem, uma colega nossa me chamou, depois da nossa apresentação, para falar sobre o acesso a grupo de fitas específicos, tá? Então, quando a gente tá com um hidra ou com um grid, com um conjunto de hidras, a gente não pode segregar o uso de fitas, tá? Dentro do mesmo ZOS. Quando estamos com ZOS diferentes, é possível que a gente atribua para um ZOS um grupo específico de fita e para o outro ZOS um grupo específico de fita. Mas nunca dentro do ZOS um grupo específico de fita para a aplicação A ou para a aplicação B. Tá bom? A segregação com grupos de fitas virtuais ou até mesmo fitas físicas, somente por LPAR, no nível de LPAR. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto sobre isso aqui, me chama e a gente conversa, tá? Essa segregação é feita com um negócio chamado categoria, tá? Então, a gente atribui um código, que é o category volume, para um grupo específico de fita ou para um outro grupo específico de fita, e são essas categorias que vão definir a fita que pode ser usada por uma LPAR ou por outra LPAR. Ok? Muito bem. De novo, volume categos, né? Volume catego é um assunto importante. Vez ou outra, volume catego gera problemas em alguns clientes, tá? Ou em um ou outro cliente, né? O volume catego é um assunto bastante recorrente, tá bom? Por conta dessa segregação que ele permite fazer e, às vezes, essa segregação gera algum problema, tá? Muito bem. Então, aqui no final, e por fim, uma série de comandos que existe dentro desse contexto, tá? Comandos de SMS, comandos de ZOS, que é o library, comandos de OAM, existem diversos comandos de OAM também para isso. Então, assim, uma série de comandos, uma série de possibilidades de comandos, ZOS, OAM e SMS, que a gente pode utilizar para a gente poder interagir no dia a dia com as fitotecas, seja ela automática, seja ela física, um robô, ou seja ela virtual, um hidra, um VTS. Bem, aqui tem alguns links para alguns manuais, mas nos manuais de OAM e de SMS, principalmente nos Redbooks, a gente tem esses detalhes, tá bom? É bastante coisa, tá? É bastante comando. Muito bem. E aqui no final o link para alguma dessas publicações. Tá? Os white papers, tá? São bem legais, são bem interessantes, principalmente no que diz respeito aos comandos. Bem? Os hidras, eles são constantemente atualizados e constantemente os Redbooks também são atualizados na medida que os códigos são atualizados, tá? Então, a última versão do Redbook é o 5.1, é bem novo, bem atual, tá bem legal. É uma boa fonte para a gente poder buscar detalhes e informações, tá bom? Rafael, então acho que é isso. Se tivermos tempo para mais alguma pergunta, eu agradeço vocês. Desculpe pela correria no final, mas o próximo colega já está pronto para iniciar e a gente precisa concluir, tá bom? Se quiserem explodir algum assunto, falem com o Rafael, a gente volta a falar, faz uma sessão específica, ou comuniquem comigo ou com o nosso amigo Buturi, não tem nenhum problema. Ok? Obrigado, pessoal. Rafael, tudo seu. Beleza, Enete, obrigado. Deixa eu trazer vocês de volta aqui. Você, Buturi. Beleza. Então, pessoal, a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que, até pela interação que a gente viu aqui no chat, pela quantidade de perguntas, eu achei válido a gente deixar o Enete, mesmo dando uma corrida no final, deixar ele terminar, até porque essa era a proposta que a gente tinha de ontem para hoje.
tá? Eu sei que tem algumas perguntas, vão surgir mais dúvidas e a gente vai continuar essa conversa, tá? Mas para que a gente não atrase muito mais o evento, a gente tem, até como uma continuidade, o Enet falou agora no final bastante de OAM, a gente vai ter 2 sessões agora na sequência para explorar um pouquinho mais esse tema, tá? Então, eu vou encerrar essa sessão aqui, eu só vou colocar para vocês o link para que vocês possam fazer, dar o feedback dessa sessão. Só um segundo. E enquanto isso, Buturi e Enet, enquanto eu estou aqui, se vocês quiserem endereçar uma última pergunta aqui para eu pegar o link, sim, eu acho que a gente tem aí uns 2 minutinhos. Pode falar, Buturi. Enet, tem uma aqui, ó, que o Charles está perguntando. Temos alguma indicação de aumentar a capacidade das fitas virtuais? Capacidade da fita virtual? Esse é um assunto bem interessante. A gente, eu diria que muito difícil a gente conseguir justificar a necessidade de uma fita muito maior do que a gente tem hoje. A gente tem uma variedade de tamanhos, né? E essa variedade, ela não existe, assim, sabe? Porque, puta, legal, vamos colocar uma fita maior. Essa variedade justamente para atender situações específicas, tá? Então, assim, é muito difícil a gente identificar uma situação que demanda uma fita virtual, sei lá, com terabytes, né? É muito difícil. Mesmo porque, imagina o seguinte, qual é o propósito com essa relação entre Hydra e robô, né? A gente tem um cache no Hydra que atenda a diversas aplicações, atenda a demanda de produção, né? Tanto para gerar um dado novo, quanto para trazer um dado para o cache, um dado antigo de volta para o cache, para que ele possa ser acessado para leitura, né? Então, essa dinâmica, ela precisa acontecer o tempo todo, e uma fita extremamente grande, de terabytes, ocupando um cache, denota, por outro lado, uma série de fitas menores que precisam sair do cache, né? Muito bem, então, de que forma balancear isso? Tá bem? Então, a gente precisa tratar isso com esse olhar. Beleza. Pessoal, eu já coloquei o link aqui para vocês darem a opinião de vocês sobre essa sessão. Depois eu vou compartilhar com meus amigos aqui para que a gente tome as providências, vejam, defina os próximos assuntos. Tá legal? De novo, para a gente não atrasar mais, eu vou encerrar, obviamente, agradecendo a participação do Enet, a participação do Buturi e as portas do Iniciativa Z com certeza estão abertas para vocês voltarem aqui e compartilharem mais do conhecimento de vocês, tá legal? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Legal, pessoal. A gente está agora na sala 9, a gente vai para a sala 10, tá? A gente vai para 9, aliás, bem lembrado. A gente vai para 9 e eu encontro vocês lá em 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos para a gente ajeitar e aí a gente já começa, tá legal? Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.